Aqui está uma palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus, essa noite, Ele preparou para falar do Espírito Santo do Senhor. Deus, Ele falou que ia transbordar em pessoas, em vida neste lugar. E eu creio que agora vem a palavra do Senhor para que nós viemos ser transbordados, completar a obra do Senhor essa noite. Aqui o Senhor visitou Ezequiel, o anjo do Senhor foi até Ezequiel e mandou que Ezequiel visse esta visão, olhasse para o ribeiro que estava saindo água. Da onde estava saindo essas águas? Águas que saíam do altar, águas que corriam para o ribeiro. Mas o que me chama a atenção nessas águas é que ali Deus, Ele queria transbordar o vaso. Ele queria encher o vaso do Espírito Santo do Senhor. Aí a gente viu tanto falar de águas. Tem pessoas aqui que porque águas que saram águas. A palavra do Senhor é tremenda. Já ouvimos falar do Mar Morto, que diz, né? Já fala tudo, Mar Morto. Não tem nada, não tem vida. Dizem que até as bactérias não têm como sobreviver ao Mar Morto, porque é uma água salgada, é uma água morta, é uma água que tem muito sal. Olha aquilo. Tem muito sal, então muitas bactérias resistem a essas águas. Mas o Senhor, Ele queria que Ezequiel, aleluia Deus, que Ezequiel experimentasse dessas águas. Então Deus levou Ezequiel a essas águas, águas que dava pelos tornozelos. Mas Deus falou: continua, Ezequiel, olhando, porque eu não quero te encher só até os tornozelos. Nós olhamos para Deus e pedimos a presença do Espírito Santo do Senhor, queremos logo transbordar. Alguém, quando chega na casa do Senhor ou de algum outro lugar, que o Senhor usa os vasos dele para vir fazer um apelo, para poder vir aceitar o Senhor Jesus, imediatamente o Espírito Santo vem e lacra. Aquela pessoa já não está mais sozinha. O Espírito Santo do Senhor já está ali com aquela pessoa. Aleluia, Deus. À medida que a pessoa vai buscando e vai buscando a orientação a Deus, ela começa ali jejuar, orar e ficar cessada na palavra do Senhor. Ela vai transbordando cada vez mais. Não é diferente comigo e com você. Onde está o Espírito Santo em você? Até onde ele já está? Deus ali, Ele falou para Ezequiel: continua olhando, Ezequiel. Olhe bem a visão que eu lhe dou. Ezequiel, ele continuou a caminhar por aquelas águas. E as águas foram aumentando. Águas que deram até os joelhos. Que águas são essas? Espírito Santo do Senhor Jesus. A igreja não cessa de glorificar o Senhor, porque a glória ela sobe e a glória ela desce. À medida que você vai dando glória para o Senhor, você vai se enchendo mais do Espírito Santo. E ali Ezequiel continuou a caminhar pelas águas. E as águas foram aumentando. Águas que davam até os ombros. Ezequiel continuou a olhar. E eu creio que Ezequiel ficou ali ansioso, ali, receoso, com medo. Dizendo: e agora, Senhor? Está subindo. Já está nos meus ombros.
a Ezequiel. E agora você vai nadar nessas águas. Essas águas, Senhor, meus irmãos, não é nada mais do que a água do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. Ele não quer água que dá somente até os tornozelos, porque ali Ezequiel, ele media. Ele media cada cova. E ali o Senhor mandava ele continuar caminhando. E como é que nós podemos nos encher dessas águas? É à medida que a gente vai se mergulhando. É à medida que a gente vai buscando. Na medida que a gente vai orando. Que a gente vai glorificando a Deus. Que a gente vai buscando ao Senhor dos Exércitos. Essas águas, ela vai entrando dentro de mim e de você. E eu quero transbordar nessas águas. Quem aqui quer transbordar nessas águas? Ezequiel teve que atravessar este ribeiro a nado. Ele teve que mergulhar nessas águas. Mas ali Deus falou: olhe bem, Ezequiel, porque o que eu vou fazer com essas águas é tremendo. Eu vou ressuscitar tudo aquilo que está morto. Eu vou levantar aqueles que estão caídos, aleluia. Eu vou levantar aqueles que dizem que não vai poder mais. Ai, Senhor, não aguento mais. Senhor, essa caminhada está difícil. Senhor, o levante está grande. Meu Deus, a perseguição está demais. Por onde eu vou, meu Senhor, tem afronta. É irmão querendo me apedrejar. É irmão querendo que eu saia do seu caminho. E Deus está dizendo: Ele não vai deixar você morrer. Deus, Ele vai te dar água. Deus, Ele vai te dar vitória. Deus, Ele vai restituir na sua vida tudo aquilo que está perdido. Porque o Espírito Santo do Senhor se faz presente na minha e na tua vida. E o Senhor Jesus mandou que Ezequiel olhasse em volta daquele ribeiro. E ali em volta daquele ribeiro não tinha nada, irmãos, vivo. Era tudo morto. Não havia vida. Mas as águas que correram para dentro daquela água que estava morta, para dentro daquele ribeiro, foi o Senhor Jesus. Foi as águas que veio do céu. As águas que saram as águas. Esse Jesus é poderoso. Esse Deus, Ele é tremendo. Como é que um Deus pode fazer uma água que está morta ficar viva? Ficar uma água saudável, pronta ali para se beber, para se saciar. Quando nós não conhecemos a Cristo, estamos fora aí neste mundo, como tem muitos. Nós vivemos sem rumo, sem direção. Ora para um lado, para outro. Tentamos nos esconder em coisas que não provêm do Senhor. Tentamos alimentar as almas, nossas almas, com coisas inúteis, supérfluas. Tantas pessoas que estão ali fora, achando que beber é a solução, que fumar é a solução, que se prostituir é a solução. Busca refúgio no pai, busca refúgio na mãe, busca refúgio no marido, no filho, e nada lhe satisfaz. É porque está precisando dessas águas. Que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. E Deus mandou que Ezequiel continuasse ali olhando para aquelas águas. Ali em volta nada tinha de vida. Não havia peixes naquele mar, naquelas águas, naquele rio. Não havia ali, irmãos, árvores em volta, porque era uma água morta. Não tinha como alimentar vidas ali naquele lugar. Mas o Senhor Jesus, Ele curou aquelas águas. Todos os corações que não estão tristes,
muito tempo ali remoendo, muito tempo ali doendo. E o Senhor está querendo lhe curar esta noite. Receba a água que veio do Senhor Jesus. E o Senhor continuou falando para Ezequiel. Ezequiel, olha e volta. E Ezequiel ali ficou olhando naquela paisagem. E Deus começou a ressuscitar vidas naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Ali naquelas águas, Deus ele pulou e começou a surgir peixes naquelas águas. Em volta daquele ribeiro começou a surgir árvores. Aquelas árvores, ela começou a dar frutos. Aleluia, Senhor. Sabe que o Espírito Santo do Senhor está me dizendo essa noite? Que tem árvore aqui que está seca, mas que o Senhor vai restituir. E esta árvore, a partir de hoje, vai começar a dar fruto na casa do Senhor. Porque o Senhor não te chamou para ser uma árvore seca. O Senhor não te chamou para ser uma árvore que não dá frutos. Aleluia. O Senhor te chamou para você fazer a boa obra, o ide, o querer do Senhor. Mas tem árvore que está murcha, Senhor. Tem árvore que está dizendo, meu Deus, eu não sei como fazer. Eu não sei por que lado eu vou, eu não sei por onde ir, me diga. Deus, Ele vai lhe dar água. Deus, Ele vai curar sua ferida. À medida que você for fazer a vontade de Deus, trabalhar de Deus, quando você for buscar as almas para o Senhor, quando você começar a pregoar a palavra do Senhor, quando você começar a orar, começar a dobrar o seu joelho e buscar mais a presença de Deus, Deus ele vai te dar a estratégia. Deus ele vai começar a lhe curar. Vai chegar um momento que você vai olhar e vai procurar aquela ferida e vai dizer, Deus, onde foi parar aquela ferida? Aleluia. Eu creio, meu Deus, irmão. Eu creio nesse Jesus. Que Ele vai curar as suas feridas. Eu sei que não é fácil hoje em dia a gente conviver com pessoas, conviver com a nossa família. E de repente a gente se deparar e olhar para os lados e não ver mais aquela pessoa do nosso lado. Mas é assim, irmão. Tudo que nasce, cresce, vive e um dia morre. Mas a água do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, que é a própria água, que está aqui neste lugar, esse nunca vai deixar lhe faltar. Porque o Espírito Santo do Senhor, este não morre. Este está contigo, está com você todo momento, em todos os seus pensamentos, em todo o seu querer. Basta você chamar por Ele. Chame pelo Espírito Santo. Faça como Ezequiel. Mergulhe nessas águas. Se molhe nessas águas. Se sacie nessas águas. Se sacie no Espírito Santo de Deus. Deus está desde o início falando do Espírito Santo. Deus está desde o início deste mundo falando do avivamento. Quando Deus tomou aquele povo lá no Pentecoste, aquele povo começou a falar em línguas, em várias línguas, línguas que ninguém entendia, línguas até de outros países. Cada um começou a falar na sua própria língua, mas ninguém entendia. Ali era a língua do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo ali, eu creio que não foi diferente desse povo aqui nessa noite. Eu creio que aquele povo começou a pular, começou a gritar, começou a falar, começou a sentir, não queria mais parar de sentir. O povo Pentecoste é dessa forma. Não se assuste, irmão. Não se assuste, irmão. Que o Senhor Jesus, quando lhe toma, é para que você venha transbordar dessas águas. O Senhor Jesus quer que você fique até a cabeça cheia dessa
mesmo e fala assim: ai Senhor, estou ferido, ó Senhor, estou cansado, ó Senhor, não suporto mais o meu irmão, não suporto mais a minha irmã, meu Deus, eu estou pela graça. Mas lá em Coríntios Deus fala: a minha graça te basta, a minha graça lhe sustenta. A partir do momento que você faz o meu querer, tudo vai se abrir na sua vida, na minha vida. A partir do momento que fazer o querer do Senhor Jesus, as coisas vão transbordar na sua vida. Aquilo que você está tanto pedindo e almejando do Senhor, Ele vai entregar em tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia. O que me chama a atenção, irmão, tem um versículo, tem lá em Lucas 10:38. Estava ali Marta e Maria. E Jesus, ele estava pregoando, eu já estou terminando. Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando aos seus discípulos. E Marta e Maria estavam fazendo as obrigações dentro de casa. E creio que Maria ali muito agoniada, querendo, ali se preocupando, não, tem muito homem ali, né, para sustentar, eu tenho que fazer a comida, e tenho que fazer uma comida de qualidade, né, que afinal de contas, né, qualquer profeta que está na minha casa é o Senhor Jesus, os seus discípulos. E Maria ali querendo fazer, quem sabe, um bom feijão ou uma boa lasanha, satisfazer, né, a carne ali daquele discípulo do nosso Senhor Jesus. E Marta, ela não se preocupava com isso. Marta e Maria, as duas estavam unidas ali na cozinha, estavam providenciando a alimentação do Senhor. E ali na Maria, naquela agonia, Marta também sem saber o que fazer. E uma delas saiu, que foi Maria, chegou ali àquela sala e viu ali o Senhor pregando. Eu creio que ela ficou ali admirando aquele homem, dizendo: eu vou fazer a mesma coisa que esses discípulos. Eu vou sentar aqui e vou ouvir a palavra do Senhor. E aí Marta ficou: mas que Maria é essa? Maria deveria estar aqui. Maria estava tão preocupada em fazer a comida e de repente Maria se some. E o Senhor olhou para Marta e falou: Marta, Marta, para que se preocupaste? Maria procurou e escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir a palavra do Senhor. A melhor parte é ouvir o ensinamento do Senhor. E como é que a gente faz isso, minha irmã? Comendo deste bolo aqui, bebendo deste bolo. Como é que eu transbordo do Espírito Santo do Senhor? Cessando na palavra do Senhor, fazendo como Josué, meditando na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite, para que nem eu nem você venhamos a perecer. Porque os dias são maus, meus irmãos, os dias são tristes, e o Senhor Jesus, Ele está voltando. E o Senhor Jesus, Ele quer levar um povo santo para morar com Ele numa terra santa, para ali a gente, junto com o Senhor, nos alimentar. Ali a gente vai ser como os discípulos, aqueles primeiros discípulos. Vamos sentar junto com o Senhor Jesus em roda da sua mesa e vamos saciar junto com Ele. Ali vamos matar nossa sede. Ali o Senhor vai completar a boa obra. Aleluia. Amém. Mas eu quero aqui ainda essa noite, Deus, quer que eu faça, eu vou fazer pelo Espírito Santo do Senhor. Tem uma pessoa aqui que está querendo beber
dessas águas. Há uma pessoa aqui que ainda não aceitou Jesus. E eu quero fazer essa pergunta essa noite. Quer beber dessas águas essa noite, minha amada? Quer fazer parte? Aleluia, gente. Deus me faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia, Deus. Pode ficar aqui na frente, minha amada. Vem para mim. Aleluia, Deus. Levanta sua mão para os céus. E fala comigo. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu te aceito Como único, suficiente, Salvador Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Fala o seu nome completo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus amado, vou orar com você. Pode continuar que eu vou orar com você. Deus amado, Deus querido, aqui está, meu Senhor. Mais uma vez Ele se rendeu a teus pés, meu Deus. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que nada é por força nem violência. Tua filha, meu Senhor, é a primeira vez que vem aqui neste lugar, meu Pai. Mas o Senhor já assim, meu Senhor, já falou com ela. O Senhor já falou em seu coração, meu Senhor. Então toma essa vida em tuas mãos nessa noite. Pai, assim eu te peço. Repreenda todo mal, toda fúria do inimigo. Não deixa que nenhum mal, meu Senhor, venha contra-atacar essa vida, meu Pai. Que ela agora faz parte, meu Senhor, desse ministério. Pai, que as tuas águas purificadoras venha transbordar dentro dela, meu Senhor. Que teu Espírito Santo, meu Pai, a partir de hoje venha lacrar, meu Deus. E que venha fazer, meu Pai, como Ezequiel. Como diz a tua palavra. Que não venha ficar só água até os tornozelos, mas que ela venha, meu Pai, mergulhar nessas águas. Que ela venha passar, meu Deus, essas águas a nado. Porque eu creio, meu Deus, no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor, meu Pai, que pode fazer muito mais, meu Senhor, por cada vida neste lugar. Eu